30 de agosto de 2020. E nós aqui em mais uma live domingueira, recebendo um convidado para lá de especial. O nosso convidado dessa noite é Rogério Fernandes. Agora convidando a nossa anfitriã, vem aí de Sete Quedas, Maria Leander, para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Olá. Boa noite, Maria. Boa noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, que prazer. Mais uma noite, uma live domingueira, Verdade. Recebendo convidados, né? Que você diz que você se produziu aí? Pois é, para a nossa live, né? Para esperar o nosso convidado de honra, o Rogério Fernandes, né? Já está ali antenado, legal. Antenado, que coisa boa. Isso é muito bom receber um convidado desse, né? Mais um convidado de honra na nossa live domingueira, né, Marcos? Com certeza. Ele recebeu o título de cidadão douradense. Nossa! E ele é de Amambai, uma cidade de mais de 70 anos. Que coisa. É presidente da Academia Amambaiense de Letras. Eu tive a honra de empossá-lo como presidente da Academia Douradense de Letras, lá na cidade dele. E foi uma grande honra, com mais de 20 escritores, uma satisfação imensa. Que coisa. E você de Sete Quedas achou ele? Sim. Em Amambai para Dourados. Pois você vê que incrível, achei ele, eu estava procurando uma outra pessoa, um outro escritor para também convidá-lo para a live e achei o Rogério por acaso, né? Mas eu fiquei muito feliz, conversei com ele, uma pessoa muito simpática, muito querido, né? Um escritor, né? Também um imortal da Academia de Letras, mais um imortal, né? Que eu conheço. Que bom, eu fiquei muito contente com o convite, que ele aceitou o nosso convite, né, Marcos? Fiquei muito feliz mesmo, eu tenho a agradecer por ele ter aceitado essa pessoa tão querida que é o Rogério. E aí nós estamos já, o público já está todo oriçado aí para nos assistir. Então, A Mara Calves aí, dando um alô. Sim, eu trouxe uma frase para deixar para os nossos convidados hoje. Eu posso? Por favor. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Na ocasião que eu recolhi da internet, ele é de autor desconhecido, tá? Eu achei muito lindo, porque se nós crescemos com os golpes duros da vida, né? Nós sofremos, todos sofrem, quem não, né, Marcos? Então, também podemos crescer com os toques suaves na alma, né? Eu achei muito lindo esse pensamento e quis trazer para compartilhar esta noite com o nosso público e com você e o nosso convidado. Com certeza. E anunciando aqui, Urag João, eu ia fazer uma pergunta, compartilhar que nós já temos aí o mês de setembro todo preenchido, Sim. Já com convites que a gente não revela assim de pronto. Verdade. Para deixar o nosso público todo oriçado aí. Escritores de fora, outras pessoas, partilhando conosco. E o toque suave da alma, Maria, com certeza, é esse momento da nossa live domingueira. Sim. Que é para aliviar a tensão da semana e abrir a semana com muito carinho no primeiro dia da semana, que é domingo, né? Toda leveza de alma, iniciarmos uma semana, né, que será próspera e abençoada, se Deus quiser, né, Marcos? Com certeza. E nós, Marcos? Então, e nós teremos convidados de outras áreas também. Hoje eu estava falando com a querida terapeuta daí, Adriana, até troquei o nome dela, confundi, eu sou campeã para trocar nomes, tá? E vamos confirmar logo, logo. Eu convidei ela para dar uma passadinha na live, para ver mais ou menos, para se inteirar. E teremos convidados de outras áreas também, não só escritores, contadores de histórias, de outras áreas, de outras profissões também, né? Porque cada um tem o seu aprendizado, tem a sua, como se diz, sua parcela de contribuição para trazer, para compartilhar com o público, né?
Com certeza, todo mundo tem história para compartilhar. Não é só o contador que conta a história de si mesmo ou dos outros, Verdade. mas todo mundo tem uma boa história. Todo mundo tem história. Querida, Né? então a Maria Linder dá as boas-vindas então ao Rogério. Lindo, né? E lá vamos nós. Ela vai ficar ali na retaguarda, agora conversando com os nossos convidados que vão chegando aí, que vão interagindo na live. E agora a gente vai chamar o nosso convidado de honra, que a Maria, diga-se de passar de 7 quedas, é que fez o convite. Eu comentei, mas foi ela que encontrou e achou, e entrou até no WhatsApp do moço, para poder chegar. E ele está aqui, a convergência astral, convergência do universo, né? Quem sabe a física quântica da vida. Efeitos da física quântica, né? Então, ótimo domingo para nós, Maria. Amém. E uma semana linda aí. E vamos lá, o nosso convidado. Vamos ouvi-lo. Até mais. Estão saindo a Maria e entrando agora com Rogério Fernandes. Aguardando o Rogério, e também é escritor infantil. Olá, tudo bem? Boa noite, meu querido. Olá, Rogério Marcos. Fernandes. Olá, Marcos, tudo bem? Ouve bem aí? Ouço bem. E aí, que honra tê-lo aqui na nossa live domingueira, já está divulgada pelo país todo. Já temos do Iapoca Chuí de convidados, de gente aí interagindo. Que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Você viu aí como que aconteceu, né? Por uma... Foi incrível, sabe, Marcos? Eu falo, nada acontece por acaso, mas foi muito incrível. A Maria Liender entrou em contato comigo, perguntando se por acaso não seria eu um escritor que uma época foi para Paranhos, né? E aí deu problema no ônibus e tal. E aí eu revisitei a memória e falei, bom, creio não ser eu. E aí, Marcos, é um amigo meu, escritor lá de Amambai, que é o Daniel Sabino. E aí ela me falou da Domingueira, eu falei, mas eu não acredito, Maria Liender. O Marcos me falou de você tem umas 2, 3 semanas, né? E aí, Marcos, cá estamos. Pois é, eu comentei contigo, até a gente ficou de afinar, e aí quando eu dou por fé, Maria Linder, olha, você não sabe quem eu conheci procurando em Amambai, encontrei um escritor de Dourados. Eu falei assim, uau! E aí eu tô vendo aí atrás. Diga. Tô vendo aí atrás seus títulos, muito legal. Pois é, esse daqui é da Academia Mambaense de Letras, que eu recebi das suas mãos, né? E aqui o de Cidadão Douradense também, com uma honra para mim, Marcos, nunca imaginei, né? E aí falei, bom, vou colocá-los, vou fazer uma live aqui atrás para dar uma força aí. E aí, os 2 momentos eu estava presente contigo, hein? Não, os 3, uma né, grande Marcos? honra. Os 3, né? Porque Os quando eu assumi na Academia Douradense de Letras, você também estava lá comigo, né? Ah, sim, porque nós somos irmãos de letras de academia. De todos os sentidos. Exatamente. Obrigado, Mas viu, que Marcos? maravilha. E obrigado por você. Você citou aí que você foi lá e deu a minha posse em Amambai, né? Num momento muito importante para mim e para nossa literatura mumbaiense. Você estava lá, né? Gentilmente você aceitou. Você foi lá com a minha madrinha, que é a Ivone, a Heleninha. Hoje o nosso confrade Carlos Marinho, né? Então eu me senti assim, Marcos, naquele dia totalmente amparado, sabe? Então muito obrigado. Eu sou eternamente grato a você. É o nosso irmanamento, né? Entre cidades, entre amizade. E em vários momentos nós partilhamos juntos. Então, já fomos a Bonito, né? No Festival de Bonito, no FLID, que
Eu inventei moda de fazer com a Ruth Helma e a Ivone, aquela loucura Exato. toda, com gente de Paris, gente da França, né? Que Do é Rio de Grande do Paris, Sul, França, Rio Grande do Sul, Argentina, do Paraguai. Paraguai. E E essas estivemos na Argentina, né, loucuras Marcos? poéticas. E estivemos na Argentina, recente, o ano passado. O ano Exatamente. passado, quase nesse período, quase um ano, né? Nós Exato. estávamos lá na Argentina vendo as maravilhas da natureza, aquelas cataratas maravilhosas, partilhando momentos únicos, aquele hotel especial, né? Que nós fomos, belíssimo. Com a São voz, momentos. com a voz, Marcos, incrível da Glorinha, né, gente? Com a gente lá. Muito bom. A Glória Toledo. A Maria Liender conheceu a Glória no colóquio dos contadores de história e no primeiro encontrão dos contadores de história de Mato Grosso do Sul, que a academia realizou. Aqui a Bacana. Glória cantou, abrilhantou a noite, né, com aquela voz e aquele cabelo roxo que só ela mesma possui. Ô, Marcos, eu posso mandar um abraço para um amigo meu lá de Canoas, Rio Grande do Sul? Por favor. É o Bertan, meu irmãozinho, acabou de entrar aqui, né? O Bertan, um abraço para você, viu? Nós produzimos o livro dele, Marcos, né? Rabiscos, e o Bertan é um cara que eu conheci à distância, né? Não conheço pessoalmente, mas é como se a gente já se conhecesse, né? Há muito tempo. Então, a gente tem uma interação muito boa. Ele entrou aí. O Bertan, obrigado, um abraço, viu? E aí nós temos aí o Ricardo, a Natália, a Águida, várias pessoas que vão entrando, pelo menos às vezes não conseguem ficar até o fim, né? Mas nos prestigiam com essa entrada. Ô Então, Marcos, meu amigo, fazendo um parênteses, sim. A Natália Tamara, ela é do município de Saúde, lá na Bahia. Então, nós estamos com um projeto muito lindo, Marcos, desenvolvendo para o município de Saúde, né, através da Bíblia Editora, de uma antologia com os escritores locais. Então, assim, um projeto incrível, né? Eu falo assim que é um capital simbólico impressionante, porque você tem acesso às culturas localizadas, né? Então, eu não conhecia o município de Saúde. Então, graças a ela, né, porque ela tem participado das antologias com a gente e tal, e é uma pessoa assim que eu conheci, aprendi a admirar pelo trabalho também que ela executa lá no município de Saúde. Então, ela está aqui. Natália, um abração, viu? Obrigado pela sua parceria e confiança. E a Águida ali, a Lienda está falando, é a nossa convidada de setembro. Logo mais, nós já estamos fazendo uma prévia. Ah, legal. Marcos, eu te mandei a foto, né? Natália, Dizendo que eu tô destinando esse livro aqui para a gente fazer, viu, Maria Liender? Vá anotando aí os participantes para a gente fazer um sorteio deste meu livro, que é o segundo livro, para qualquer lugar do Brasil, né? Quem ganhar, eu mandarei, entraremos em contato, eu mandarei com uma dedicatória especial, viu, Marcos? olha que maravilha. Então, e você está com um novo livro infantil? Eu fiquei sabendo aí Pela imprensa da vida, pela High Marcos? Society, pela imprensa da vida, né? Então, Marcos, Está desenvolvendo um eu, novo livro. eu, eu fiz um planejamento, Marcos. Eu escrevo, eu não estou preso assim a um ou outro segmento, mas eu descobri na literatura infantil, Marcos, algo muito importante. E isso foi muito forte por conta do meu filho, né, que hoje está com 6 anos, mas também por conta da Ruth Helma, né, a sua madrinha de academia, que eu tive o privilégio de conhecer e desenvolver projetos com ela. E aí eu me propus aí a escrever 12 livros infantis. Eu já estou no terceiro, né? Então, a série chama-se As Aventuras de Nicholas. E aí o primeiro, então, As Aventuras de Nicholas e o Robô do Espaço. O segundo, As Aventuras de Nicholas e o Reino das Biolapas. E aí Biolapas é uma palavra nova, né, que eu inventei por conta do meu filho, Israel, né? E aí o terceiro livro agora, Marcos, que eu fiz no estilo de redondilhas,
que é muito parecido, né, assim, ao estilo da Ana Maria Machado, do próprio Ziraldo, que escreve em redondilhas, e eu achei isso muito interessante para você passar a mensagem de uma forma Uhum. que não cansa e facilita, porque você trabalha com a rima, com a métrica, a oração, e olha a Ruth Helma aí de novo, né, porque a gente trabalhava tanto com os cordéis, né, Sim. então, assim, esse terceiro livro, As Aventuras de Nicolas e as Aventuras na Escola, né? Então, assim, já está todo ilustrado, Uhum. o prefácio, né, da Silvia Sesco, né, que é a nossa atual presidente lá da UB, né, seccional Mato Grosso do Sul. Então, assim, tá muito legal. E o segundo, quem prefaciou para mim foi a professora Áurea Rita, creio que você a conhece também, né? De E Ávila Lima Ferreira. E ela, Marcos, tão gentilmente, ela estava na casa, né, dos netos, né, no Nordeste, ela escreveu de lá esse prefácio, foi uma experiência muito legal. Então, finalizamos aí 3 volumes, né, já das aventuras de Nicolas. Faltam 9. Tá seguindo. O Rogério, você é muito interessante, que você é dinâmico. Quando pensa que não, o Rogério está na universidade aplicando lá uma oficina de cordel, oficina de literatura. É um menino dinâmico. Já meio que recebeu eu digo, o Nobel da Paz do Estado do Mato Grosso do Sul, Tem que ser, né, Marcos? o reconhecimento da Assembleia Legislativa, né, na área da paz, você trabalha aí na segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul, né? E tudo isso são caminhos, né? Inclusive, eu acho que até um trabalho paralelo do Rafael, que você trabalhou dentro da polícia com as crianças, não é? Ah, sim, na Que, verdade foi um projeto, Marcos, da literatura de cordel, que a Ruth Helma era a nossa oficineira, né? Nós desenvolvemos lá na Academia Douradense de Letras, e essas crianças, esses adolescentes, eles eram do projeto Cavalgando para o Futuro, né? Um projeto hoje já não está mais, né, em execução, mas ele atendia 50 crianças no contraturno, no período vespertino. Então, claro, a minha interação com a Ruth na época, eu apresentei a ela pedindo a possibilidade de nós levarmos essas crianças lá, e ela tão gentilmente aceitou e desenvolvemos. Fizemos até, Marcos, uma entrega de certificados da conclusão, né, dessas crianças e adolescentes. Foi maravilhoso. se não me, aquele evento na ABB não foi não teve alguma coisa nesse sentido, não, né? Não, na ABB Porque foi nós um. lançamos. Na ABB foi um. Na ABB, Marcos, eu tive uma parceria com a ABB aqui de Dourados para o lançamento de um folheto de cordel que eu fiz. E lá nós Uhum. lançamos a revista Letras e Artes na oportunidade, lembra? Ah, sim. Então era isso. É que eu lembro que tinha alguma criança do projeto, alguma coisa assim, Sim, na. nós os levamos lá, e inclusive foi lá que eu conheci a nossa confreira Marise Andreata, né? Que ela depois, né, assumiu, ou já tinha assumido, né, a academia com a gente também, na mesma, na Sim, mesma época. foi muito. Foram muitas emoções, não é? São muitos momentos. Eu estava falando com a Glória Toledo, né? Nós já estamos assim há 25 anos de amizade, né? Já estamos nas bodas de prata da amizade. Eu falei assim, nossa, Glória, eu te conheci com as suas bodas de ouro, pessoal, né? E agora já estamos nas bodas de prata, né? E assim o tempo vai passando. É, como é que você está vendo essa questão da edição nessa época de pandemia, hein, Rogério? Olha, eu vou até te propor aqui, é que eu estou a alguns passos aqui do meu armário, eu queria pegar o meu livro do Nicolas ali para mostrar. Enquanto isso, se você quiser ler os Eu comentários aí e verificar, pode ser? pode ser, Tá, vou lá pegar. tá joia. Então, Flávia Camargo aí conosco, bem-vinda. Nete Martins, Leila Marcácia, o Daniel, meu
meu vizinho, querido amigo aqui também, Daniel Souza, Willy Soares, escritor, seja muito bem-vindo. A Natália Tâmara, grande abraço, Rogério, espetacular, com certeza, é um trabalho lindo. Ela que é do estado da Bahia, conforme o Rogério já tinha anunciado. GCM Arte, Flaisa Camargo, boa noite, muito obrigado pela participação. Adoro você, meu amigo, beijo também. Sou seu fã, hein, Flais? E Maria Lienda, eu vou contar uma história dele. Que ótimo! Então vamos ali enquanto o Rogério retorna com o seu trabalho. Então, receber o Rogério para nós é uma honra porque dividimos, né, essa troca de atividades, essa rota de atividades, melhor dizendo, da literatura, que são esses aspectos todos que nos unem, e o Rogério é muito arrojado nesse sentido de produzir. Aqui no estado, quando o estado de Mato Grosso do Sul fez 40 anos, ele reuniu 40 escritores numa obra bem arrojada. Para quê? Para registrar esses 40 anos e dos escritores de Mato Grosso do Sul. A Mônica Anali Ortiz, aí, se não me engano, a Mônica argentina, né? Então, nossa live domingueira está internacional. Olá, que tal, né? Mônica? Olá, que tal? Estou numa ansiedade de poder conhecer o trabalho do Rogério, Nete Martins. Muito, muito legal aí. Estamos agradecidos. E o Rogério, olá, a Mônica, aí, ó, esse é o livro do Rogério, Nicolas e o Robô do Espaço. Isso. É uma ilustração muito bonita, está disponível no site da Amazon para venda, ele vende lá. Tem a versão virtual e a versão física, não é, Rogério? Exato, Marcos. Nós colocamos lá, não ficou assim bem do jeito que eu queria lá, Marcos, porque a parte do e-book, eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Então não gostei muito do como que ficou lá. Mas o livro físico é bacana, porque nós temos aqui, nós pensamos já está na segunda edição, Marcos, e nós pensamos nos professores na parte para colorir, né? Então é a mesma história, né? A mesma história que segue. Sim. Mas o professor poderá xerocopiar, ele pode passar para as crianças e tal. E o segundo e o terceiro também vem nessa mesma linha. Né? Olha, o nosso confrade, o professor Acelino, está aqui também. Que legal. Que legal. Bem-vindo. Olha, Lienda, anota aí. A Mônica gostaria de se unir num dos nossos domingos, nossas lives domingueiras aí, ó. Convite internacional, hein, Lienda? Marca aí. Legal. Será bem-vinda, né? A Marcinha Câmara, contadora de histórias. Marcinha Câmara de Alagoas. Poxa, Márcia, por que a Márcia poderia contar a história do Nicolas, Marcos? Olha aí. Thaís Martins, Tata Martins acabou de entrar também. Thaís Martins é a nossa confreira lá da União Brasileira de Escritores Seccional Mato Grosso do Sul. Né, Thaís, obrigado. A Mara Calves também, eu vi, tá aqui. A Mara Calves também, Marcos, tem 17, 18 livros infantis. Seria legal uma hora, né, você convidá-la para falar contigo também. Uma excelente pessoa. A Marcinha Câmara, sim, ela diz sim a contar a sua história. Ah, que legal. Nete Martins, Rogério, você tem alguma inspiração individual para escrever o livro Nicolas? Bom, tirando o filho, tem alguma outra? Vamos respondê-la então? Teve, né? Bom, na verdade, Marcos, como é que é o nome da pessoa ali? A Nete? Nete Martins? Nete Martins. Deixa eu dar só um alô pro nosso confrade, o meu caro confrade presidente, um abraço. Um abraço, Celino, nosso, meu e do Rogério para você e da Maria Liender, nosso confrade. Pode responder aí a menina. Marcos, um beijão aí para Janete Zimmermann, acabou de entrar também, tá? A nossa poetisa aqui do estado do Mato Grosso do Sul, tenho o maior carinho e respeito, né, e admiro muito a obra dela. Bom, o Nicolas nasceu, Marcos, eu estou sendo muito sincero quanto a isso, tomando um tereré,
com uma erva de tereré produzida em Amambai, uma erva artesanal, e eu sentado numa tarde de domingo, a Cássia estava com Israel lá em Amambai, e eu estava em Dourados. E aí eu escrevi o Nicolas, o primeiro, As Aventuras de Nicolas é o primeiro volume, eu escrevi numa sentada ali. Produzi a história, né, e mandei pelo WhatsApp para Cássia. E aí a Cássia leu para o Israel e ele pediu para que ela repetisse a história 3 vezes, né? Eu falei, bom, então se uma criança gostou e pediu para repetir, é um bom sinal, né, Marcos? Estou no caminho aí. Mas assim, a Sim. minha inspiração, Net, ela é muito forte, e aí eu trago um pouquinho, né, do Ray Bradbury, que é um escritor gigante da literatura, onde ele fala sobre a infância. O próprio Manuel de Barros fala também que o conhecimento está na fonte, né? Ele cita a infância, mas o Nicolas, que na verdade eu pesquisei sobre o nome, significa a vitória do povo, é baseado no meu filho. Embora o nome dele seja Israel, eu coloquei Nicolas, né? Justamente por ter essa simbologia toda em cima do nome, Marcos. Mas as minhas inspirações, Uhum. elas são colocadas em cada exemplar, em cada título, né? Da série, a partir do que eu vejo do meu filho, do que eu experiencio com ele, com a minha infância. Então, no segundo livro, As Aventuras de Nicolas no Reino das Biulapas, isso aí é muito patente, né? Então eu trago histórias, Marcos, da minha época lá da década de 80. Eu sou nascido em 76, né? Até Uhum. 84 ali eu morei na fazenda. Então eu já vim estudar em Mumbai em 85. Então eu já tinha 8 para 9 anos. Não era totalmente analfabeto porque a minha mãe, que estudou até a sétima série, ela desenhava os números e as letras, ela fazia as carinhas e as boquinhas, e ela me ensinou, então, o alfabeto, os números, né? Então eu já vim para a escola sabendo algo, mas já com 8 para 9 anos. O meu filho, por exemplo, ele com 3, 4 aninhos já estava na escola, né? Então você percebe como que os tempos eram diferentes e tudo para mim foi tarde, assim, sabe, Marcos? Então, essas histórias do Nicolas traz muito isso. No volume 2 da série 2 tem muito dessa minha experiência na fazenda, né, no sítio. Meu pai falava que ele ia me dar uma bicicleta quando a galinha criasse dentes, né? Eu queria um relógio azul, que era um relógio digital. Eu queria uma bicicleta. Então, quer dizer, eram coisas da época, né? E aí eu trago isso para os livros. Então, assim, eu ainda não tenho esses 2 livros, os últimos, ainda não tenho eles físico aqui, né? Eles estão para chegar aí, mas assim, eu acredito que eles trarão assim algo de encantamento, né, Marcos? De diferente, porque hoje é muito celular. O Israelzinho mesmo, meu filho, ele pegava os livrinhos infantis e ele passava o dedinho, né? Ele achando que era uma tela de celular, né? Então, assim, são coisas já desse momento deles. Mas as minhas inspirações, principalmente, Marcos, para as histórias infantis, é claro, você faz muita leitura paralela, né? Eu leio muito Ana Maria Machado, os grandes, o próprio Ziraldo, como eu citei, Ruth Rocha, são grandes autores da literatura brasileira, né? Mas também eu trago um pouquinho da experiência que eu tenho com ele, que eu tenho acompanhado, e agora ele está na fase de derrubar os dentes, né? Então o próximo do Nicolas já vai ser Aventura no Dentista, né, Marcos? Com os cuidados com a higiene, né, o tratamento dos dentinhos e tudo mais, fazendo uma pesquisa que o ser humano é muito semelhante assim com os tubarões, né? Porque os tubarões sempre estão com os dentes rotativos, embora nós apenas 2 vezes, né, Marcos? Mas é muito parecido com Sim. isso. Então, assim, as minhas inspirações são baseado na vidinha deles e colocando em prática e experimentando, porque esse terceiro agora ele vem em forma de redondilhas, né? São estrofes de 4 versos que foram ilustradas, né, por uma ilustradora maravilhosa que eu tive o privilégio de encontrar, que é a Malu, que ela é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ela foi uma pessoa assim que ela se identificou muito com o livro, com a história. E aí ela falou, Rogério, eu quero ilustrar as 12 histórias. Eu falei, bom, então seja muito bem-vinda, né? A história tem.
né? Então é isso, Marcos. Espero ter respondido aí para a NET, né? Anete Martins, e aí já tem mais um outro elogiando, Dr. Roberto Marchiori. Que bom escutar um pouco da trajetória de alguém que adora arte e cultura. Ô, Roberto, poxa, Marcos, tá aqui na minha cabeceira o livro dele, é que eu não consigo, meu braço não chega até ali. Mas o professor Roberto, ele é do estado de Rondônia, ele é italiano, né? Mas ele veio para o Sim. Brasil, a trajetória dele é em Santa Catarina, e hoje ele ocupa uma cátedra lá na Unir, que é a Universidade Federal de Rondônia, e eu produzi um livro dele chamado Ciência Consciência, um livro maravilhoso, Marcos. Que bom que ele está aí, Roberto, um abraço, viu? Gostou. Minha prima Elza Salgado de Campo Grande, está aí também, prestigiando a nossa live. E Tá concorrendo, né, entrando, Marcos? E concorrendo a este livro evoluindo. aqui, ó. Concorrendo ao livro Subjetividade na Pós-Modernidade, que eu também fui no lançamento. No card que a Maria Liender mandou, eu vi a foto e falei, poxa vida. Amor, dá esse livro Então, pra mim, eu do falei. Roberto. Ali. Vou E pegar aqui, aí, Marcos. veja só, também estava lá. Mas é uma satisfação muito grande, né? O prazer poder participar. Abraço enorme, Dr. Roberto Marchiori, para você. Ô, E aí, Dr. Marcos, Roberto não sai ainda. Veja o livro. Olha que capa maravilhosa. consciência. Não é? A Bíblia Editora, que é a editora que esse rapaz arrojado resolveu criar para poder resolver o problema dele de edição. E ele estudou, aprendeu a fazer edição de livros para produzir os seus próprios trabalhos e dos pequenos escritores e outras pessoas que tinham um sonho e que às vezes por falta de recursos e outras coisas nunca conseguiram. E o Rogério vem trabalhando com isso, para que todo mundo saiba, né? Ele vem trabalhando com isso, realizando sonhos, né? Inclusive, se tudo correndo bem, até o da Liender agora vai virar realidade. Pois é. Que eu falei assim, nossa. Primeira coisa que eu perguntei a ela, né? Ela falou, Rogério, eu já tenho material, tá aqui. Ela me mandou um vídeo de alguém que contou a história dela, linda, né? Das bonecas, né, Marcos? Então, assim, falei, Sim. poxa, maravilhosa. Muito lindas histórias. E aí você vê como que a Tata Martins já foi respondida. Ela mandou a pergunta. Estou desenvolvendo agora com esse negócio de live, tem agora um botão de pergunta. Ah, que legal! Nós estamos aí, né? O Rogério é um sucesso na editoração, a Tata Martins falou. E a capa do livro do Roberto, também ele falou assim, o mérito é todo do Rogério. O Rogério é muito criativo. A arte do Fleed, e foi a arte que foi a arte escolhida, né, para que nós fizéssemos o festival, foi o Rogério que desenvolveu. Lógico que ele interagiu muito comigo também, né? Com certeza. Porque o campo teológico foi junto, mas ele é muito criativo e oportuniza. Eu quero partilhar aqui a criança, um jovem autista que produzia na escola, indiquei. O Rogério foi super querido, trabalhamos, lançamos o livro na academia. Lindo, né? O livro foi reconhecido na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Não sei se o Rogério tomou nota. Não sabia, Marcos. E foi um livro com a minha apresentação, que aquele livro foi um sucesso. Legal. Um senhor de 70 anos também, eu não me lembro 80, o nome dele agora. 80. Como era o nome dele mesmo? Ele é professor. Esqueci o nome do autor. Mas Marcos, ele lançou o livro dele no dia do aniversário em que ele fazia 80 anos. Isso, e a preocupação dele naquela noite é que se os irmãos iam dar conta de chegar, ia estar vivo. Exato. O irmão veio com preocupação. Esqueci o nome do autor. Veja, Marcos, que são tantos autores. Meu Deus do céu. Eu já produzi, Marcos, mais de 100 autores
né? Eu estou tentando aqui lembrar, é que o meu arquivo dos livros publicados não estão aqui, né? Aqui em casa, eu deixo num Sim. outro local. Mas Mas não é um nome complexo, é um nome fácil de lembrar, mas eu pois é, esqueci nesse momento. também não me Mas lembro. ele fez a festa do aniversário dele no dia do lançamento. E Foi. foi um lançamento muito rico, muito importante e lotou a Academia Douradense de Letras, foi um sucesso. Foi lindo. Marcou aniversário, foi. E assim, vem realizando os sonhos, né? O Rogério também já publicou livros com a temática do suicídio, né? Que é do Rafael, por exemplo, foi um dos livros Exato. que eu tive a honra de fazer o prefácio. Então, o Rogério tem trabalhado muito ativamente, o Rogério da pessoa, terceira pessoa, né? Mas É como diz o Jorge Luiz Borges, Marcos. É o Rogério, é o outro, né? É o público, né? sim. E você mesmo está assistindo, embevecido, né? Nossa, que Rogério legal. Nossa! Esse outro Rogério, né? Não, mas existe o Rogério amigo, esse que a gente convive, existe o Rogério que é o projetado, o escritor, o artista, né, o editor, que eu acho que existe essa distinção, porque como eu também, né, eu sou o Marcos Coelho, o cotidiano, eu sou o Marcos Coelho da religião, que eu também sou presidente lá na minha religião, eu também tenho essa outra função de presidente de academia, e tem o Marcos Coelho escritor convencional, que é esse que dá palestra, e tem o Marcos Coelho contador de histórias. Essa Tem vários Marcos Coelho. A minha formação, Marcos, é as ciências sociais. Então a gente trabalha muito essa questão das representações sociais, né? Nós representamos papéis nessa sociedade como pais, como filhos, amigos, namorados, amantes, escritores. São os papéis sociais que nós desenvolvemos, né? Sim. E eu conversava com uma escritora, né? Você me falou aí que eu fiz o livro desse menino do Rafael sobre o suicídio, mas eu editei um livro, Marcos, de uma escritora, Leonice Teixeira. Ela é da cidade de Boituva, São Paulo, e ela traz uma história sobre os abusos, né, da mulher no casamento, né, os problemas com o álcool, com a dependência alcoólica e tudo mais. O livro chama-se Metamorfose. Então, assim, nessa atuação como editor, eu tenho acesso às histórias mais variadas, né? E você, por vezes, é necessário que você tenha aí as suas reticências bem resolvidas, porque senão você também acaba, Marcos, contraindo isso, porque você sabe das histórias, né? Não são histórias fáceis, mas você vê que a pessoa é como a jornada do herói, né, Marcos? Você está escrevendo um romance ali, ela chegou naquele momento, ela deu uma reviravolta, né? E ela conseguiu contar a história, ela conseguiu transformar num livro. Então, eu me vejo assim como um editor, Marcos, de projetos, de pequenos projetos autofinanciáveis, né? Que o autor chega para a gente com isso, mas eu me vejo muito como partícipe dos sonhos, né, dessas pessoas. Então, assim, Enéas, o nome do homem. Enéas, o seu Enéas, 80 O anos. livro é O Pensador. Isso! Eu me lembro porque... eu desenvolvi uma capa para ele, Marcos, assim, bem no estilo, usando Platão, Aristóteles, da filosofia, usando metal, né? Ele amou a capa, né? Foi muito bacana. Estou apaixonado. A Flor Contadora de Histórias está aí também, prestigiando a nossa live. Também me esqueci, você me contou. Mas a Maria Leander, mas é isso, né? O sonho, porque esse sonho. E agora também, de primeira mão, nem lançou ainda, mas a gente já estamos aí, já está todo envolvido, um livro sobre os autores participando, falando sobre o Covid, como que é o nome da antologia? Então, Marcos, Como que é isso, Rogério? É uma antologia que nós pensamos ela, Marcos, ali, logo que veio à tona, né, no mundo toda essa questão da pandemia, e aí eu pensei num título, né, Poemas de Quarentena, mas justamente para uma antologia, né, onde nós reuniríamos
nesse período de quarentena, poemas que poderiam ser afins, né, sobre o tema, ou não, falando sobre o amor, sobre a vida, o desejo de viver, né? E eu acredito muito, Marcos, que a literatura ela salva, né, as pessoas. Eu mesmo sou um Sim. exemplo disso, de que encontrei na literatura uma forma, né, de exteriorizar essa minha subjetividade, que se eu não falasse disso, talvez eu poderia ser um paciente, né, de um sanatório, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí nós pensamos nessa antologia, Poemas de Quarentena, e foi assim, muito legal. Agora botei no grupo, acho que ontem ou antes de ontem, lá, o registro já do ISBN do livro, né? E essa semana que entra agora eu finalizo a parte, né, da revisão ortográfica. É um livro onde eu obtive ajuda, Marcos, do Alex Chella, né? Que ele é de Alagoas, ele está organizando o livro comigo, né? E o professor Deilson, ou Denilson, salvo engano, me perdoe, professor, que ele ajudou também na parte da revisão. Então, agora para a semana que vem, o livro já segue para a prensa, né, para a gráfica, uns 10, 12 dias úteis. Aí depois tem mais uns 5 dias de transportadora, que esses livros vêm até Dourados, e daqui imediatamente eu já faço o despacho pelos Correios, né? Um trabalho belíssimo, onde nós tivemos autores aí de várias partes do Brasil, e tá assim, Marcos, pelo que eu tenho observado aí, um dos poucos livros também produzido sobre a temática, né? Sobre o que nós estamos vivendo aí. Uhum. Lembrando o Decameron, Dr. Roberto Marchiori, hein? Ah, é? Aguenta, né? Não, o Roberto, Esse é o Rogério. o Marcos, ele traduziu uns 2 poemas meus para o italiano. Então, assim, ele não sabe disso, mas a sensação que eu tive, Marcos, ao ouvir o meu poema num outro idioma, né? E ele tem uma voz belíssima, né? E aí, quando ele mandou para mim os poemas, eu fiquei maravilhado. E aí, outro dia, ele foi me testar, né? Ele me mandou uma declamação, e na minha cabeça, Marcos, eu não conhecia o poema, não sabia, né? Mas na minha cabeça era muito familiar, e eu arrisquei a dizer se fosse a Divina Comédia de Dante, né? Ele falou exatamente, né? Aí eu matei em cima, porque eu adquiri essa obra, né, Marcos, achando que era sei lá, um romance, alguma coisa desse sentido. Quando eu pego a Divina Comédia, Marcos, que eu vejo que são 3 volumes distintos em versos decassílabos, eu quis morrer, né, Marcos? Eu falei, não acredito, né, que eu comprei isso aqui. Cara, Marcos, eu comecei a ler, eu dormia, parece que tinha um metrônomo na minha cabeça, sabe? Porque fica, né, as sílabas, maravilhoso. Aí você fala assim, não, realmente Dante era o cara, né? Realmente ele tá na história porque ele É uma é incrível. literatura com engrenagem, né? Maravilhoso. E aí ele falou assim, olha que a Nena Sartre, a professora Nena Sartre está aqui, é uma grande personalidade da Mato Grosso do Sul, aqui nos prestigiando, e o Roberto dizendo assim, história de 10 jovens que se afastaram de Florença durante a peste, inventando histórias para superar o tédio do isolamento. História sobre o amor, risos, né? Olha que bacana. E é bem isso, né, que a gente tem aqui. A Divina Comédia é algo incrível. É uma pena que os nossos jovens hoje não tenham, se não uma parte talvez até tenha, mas não a grande massa, né, Rogério? Essa interatividade com a grande literatura universal, a literatura, entender um Camões, não é? Entender um Lusíadas divino como foi escrito, e se lança japonês ao mar o amor, físico e lança ao mar e garra na obra, né? Segura a obra e joga a chinesa, a japonesa, ao Oceano Oriental, ali, entre salvar Um fogo, né, Marcos, a que mata. queima, um fogo que queima sem doer, né? Essa coisa toda. Sim,
E essa dinâmica toda, né, de pensar e de trabalhar a excelência da língua portuguesa, porque eu vejo os nossos autores de língua portuguesa, e a língua portuguesa por si só, ela tem uma riqueza profunda que não se encontra tanto, às vezes, em uma outra língua. Quando eu fui traduzir para o inglês, por exemplo, eu não consegui terminar a minha tradução ainda por conta disso. Ou eu simplifico o meu verso, ou então não tem tradução. Porque a língua inglesa não tem recursos em grande quantidade como nós temos o sol. Por exemplo, eu coloquei o sol amarelinho, lá não tem, o sol é amarelo e pronto. Ou é ou não, né? Que legal, Aqui, Marcos. por exemplo, é como eu, né? Por exemplo, eu sou o Marcos, né? Aí eu nunca fui chamado de Marcão. Não ficou isso. É o Marquinho. Você vê que todo mundo me chama de Marquinho ou de Marquinhos, né? Embora eu seja de pequeno, eu não tenho nada, né? 1,80 m, enorme, né? Mas é que existe uma diferença, porque o Toninho não é o Antônio, nem o Tonico. Existe essa diferença. A nossa, o Dr. Roberto, a língua germânica é mais fria. E realmente não tem essa distinção. E é distinto. Eu acho que Porque um um pouco, né, sol Marcos? amarelinho... Um pouco da formação do povo brasileiro que vem dos portugueses, né, Marcos? Que é mais essa coisa plástica, de envolvimento, de tocar a pele, de se misturar. É isso que o português fez. Chegou aqui, ele se misturou com o povo nativo, diferente já dos espanhóis, dos europeus, né, que até traziam as suas mulheres, né, de lá para constituir família aqui. Então, assim, o brasileiro realmente tem, e você sabe quando, Marcos, que eu ouvia isso, que o brasileiro era muito um povo de sangue quente e tal, mas você nunca tem noção disso com a pandemia. A vontade que dá de você cumprimentar alguém, de você tocar, você não pode, porque tem que ter o distanciamento, né? Tem que ter aquela coisa toda. E aí você observa que isso também se reflete, né, Marcos, na língua, no vernáculo, porque tem coisas que são nossas, né? Coisinhas nossas e tal, que em outra cultura isso não. Isso eles têm dificuldade para traduzir isso, né? E como que a língua revela a sua origem, porque o modo como você se comunica diz muito sobre você. Até as palavras que você escolhe para fazer essa sua expressão, para dar voz ao que você sente, ao que você fala, diz muito sobre você. Inclusive nos gêneros musicais, nós vemos no Brasil hoje a derrocada da língua, do verso. São muito poucas palavras. As histórias que se contavam, você pega um Teixeirinha de antigamente, Coração de Luta, ele contava uma história inteira. Exato. Até mesmo as músicas de bar, né? Um fio de cabelo no meu paletó, Exato. aquela carta que eu escrevi, estava lá na rodoviária, Boate e azul, aí eu né? desisti, Boate Azul. Você tem, até na música brega, a antiga, você tem mais letra. Tem Exatamente. um enredamento histórico, um contexto, e hoje você já não tem. Se você pegar, por Nessas exemplo, né, histórias é muito... Marcos? Você pegar Amado Batista, Reginaldo Rossi, né, e você analisar as letras, que o pessoal fala, mas é o estilo brega e tudo mais, mas você olha que há toda, né, uma costura ali de palavras e que tem uma ligação direta com o cotidiano, porque a pessoa se identifica com aquilo, né? Ela ouve e ela fala, poxa, mas eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso, né? Então, isso é, né, Marcos, um velho, uma briga muito grande, né, entre o cotidiano, a academia, né, entre aquilo que é mais, me fugiu a palavra agora, mais coloquial, né? Que você também e aí você pensa na poesia, né, Marcos? Se você olhar, por exemplo, Patativa do Assaré,
né? Uma pessoa sem estudo, assim, sem estudo formal, mas que tinha uma genialidade incrível, né? Então, assim, é Sim. necessário que a gente transite aí, Marcos, nesses vários universos, né, da palavra. E não assim, nós não podemos discriminar. Na verdade, a excelência da comunicação, você vê a excelência dos índios. Eu acho a língua indígena, o tupi, o guarani, uma língua riquíssima, porque ela é simbológica. Ela é toda carregada de símbolos, né? Quando você vê um rio Paraná, o que significa Paraná para a língua tupi, né? Para o guarani, as estruturas que eles têm de contagem, o simbológico é riquíssimo. Pode não ser uma língua escrita, como a nossa, e hoje já se escreve muito, né? Mas é uma língua que tem uma riqueza grandiosa. E mesmo o rapper, né? Você vê o rapper hoje, o indígena de Dourados já está na High Society. Não sei se você viu, Dourados está trabalhando com São Paulo. Os nossos indígenas aqui da nossa, né, da comunidade Kaiowá, terreno, tudo, estão trabalhando com esse rapper, trabalhando a sua realidade a partir do rapper, utilizando o Guarani como base. E aí Isso é muito interessante. um abraço para o professor Igor Lobo, né, Marcos? Que é um cara aí Sim, que, olha, tem feito um trabalho aí, um Pro MCs, né, aqui de Dourados, e sim. a galera é incrível. E é o que vem, ó. Eu agradeço por ser latino, doutor Roberto. Como brasileiro, em parte, ele ainda mistura com outras culturas incríveis, como a cultura índia, né? E na verdade, assim, é o povo, a profunda companhia, é o clã nativo. Na verdade, acho que a língua e até a nossa história está toda, ela se mistura em relação a outras. Nós temos o árabe, nós temos a cultura japonesa, nós temos a cultura africana, nós temos uma riqueza. No Brasil é terra de todo mundo, né? Tem budismo, tem taoísmo, tem influência de Bahá'í. religiões, Bahá'í. Hoje não tem mais o que não se fale, né? Dourados mesmo já até estão mudando, terra de todos os povos, porque é uma miscelânea de expressões e conhecimentos sem tamanho. E o Rogério está nessa, porque com essas antologias dele, ele pega gente de vários cantos do mundo. Eu acho que só não veio ainda coreano porque ele não mexe ainda com essa língua, mas... Eu acho que porque eles não entendem, não entenderam ainda a proposta, né? O português, né, Marcos? Mas já tivemos pessoas dos Estados Unidos, né? Porque nós publicamos ipsilíteres ali, né? Dentro do idioma que vem. Do México, cidade de Durango, né? Do Paraguai, da Venezuela, Moçambique, do né? continente da África, né? Isso. Continente africano, você já teve. Europa, Portugal, então, também. Portugal, você já né? está com quatro continentes? Não. Pois é, Marcos. Olha, é incrível. Tricontinentes, né? Pois é. Uma mistura que gera a característica típica do povo brasileiro e tolerância. Pelo menos essa é a minha percepção, né? Porque a gente não se matar aqui é milagre. Já é uma grande vitória, né? Com certeza. Rogério, que coisa abençoada. Nós já estamos com 4 minutinhos para fechar. Para fechar. Mas assim, é muito gostoso falar contigo, assim, porque a gente mora no mesmo município, mas com esse negócio de pandemia, Lucélia Clarindo, querida, tá aí na nossa assistindo, mas nós moramos no mesmo município e às vezes não temos tempo de nos ver e nem falar. Imagina só, nós estamos falando pela internet. Mas isso que é o bom, né, Marcos? E, você tá de parabéns, você e a Maria Liender, com a Domingueira. Gente, eu
depois que eu soube, né, e hoje fazendo parte, eu falei, poxa, precisamos de mais espaços como esse, né, de mais diálogos como esse. Você está de parabéns, juntamente com ela aí. Eu acho que essa é a função mesmo, Marcos, né, do escritor, do poeta, ele se reinventar e chegar até as pessoas, né? Não podemos nos reunir por conta da pandemia, mas no conforto dos nossos lares aí, falar um pouquinho de literatura, falar um pouquinho das transformações que ela causa na vida das pessoas. Parabéns pelo projeto, viu? E da própria vida, porque literatura é vida, né? Vi aí como você falando, eu comecei a escrever para não pirar, né? Não ir parar na casa de saúde, né? Em tratamento psiquiátrico. Mas é justamente isso, né? Porque o poeta, o escritor, ele tem uma ânsia de falar, de dizer, de se expressar. E como que a gente vai fazer isso se não for através da literatura? Exatamente. E partilhar também isso, é a riqueza, né? A Tata Martins, ó, parabéns pela belíssima entrevista. Dr. Roberto, um amigo do Rogério só pode ser uma ótima pessoa. Olha aí, Rogério, essa aí é para você, Marcos. Já é uma avalista, hein? Obrigado, Dr. Roberto. Mas como diz assim, você já está avalizando, né? Que bom, né? Ser um avalista de boa conduta. Marcos, eu fico impressionado, Marcos, que você colocou na internet, você já não tem mais controle, né? E que bom, Marcos, quando você cria pontes, né, entre pessoas, né? Então, assim, Dr. Roberto, eu oportunizei a ele conhecer, né, o Aracides Maciel, a doutora Andréa Sokol, que escrevem mais ou menos na linha do livro dele, inclusive eles participaram do livro dele. Então, assim, é muito bom quando a gente oportuniza isso, né? Encontrar pessoas. E a internet é uma ferramenta incrível, que se nós utilizarmos aí, né, Marcos, como se deve, né, para promover a literatura, é um instrumento poderosíssimo, né? Com certeza. E a Marilene já escrevi muito a pandemia. Inclusive, ela tá colocando as histórias dela tudo para fora. Então, já é mais uma pessoa que vai ajudar a construir um mundo melhor. Com literatura infantil, infanto-juvenil, com reflexões e prosa, né? Gratidão, Rogério, pela participação. Diz a Liender aí para você. Eu pedi para ela, Marcos, eu pedi para Maria Liender contar a história do Nicolas e ela falou que ela vai contar. Então, vou mandar um livro aqui dedicado para ela lá em Sete Quedas. Isso. E o Rogério, assim, fez a doação de um livro, viu, Maria? Você conseguiu anotar aí os participantes dessa nossa live de hoje? Para qualquer lugar do Brasil, viu, Maria? Para fazer o sorteio. E daí a Maria vai anotar lá e a gente pode fazer essa dedicatória, a gente coloca nos comentários. No IGT, anotou. Você consegue fazer o sorteio, Maria? Vamos ver se ao vivo ainda. Marcos, os 2 minutinhos. Eu tenho também esse queridinho aqui, Marcos, que é a última editoração nossa, 712 páginas, né? Que é um livro do Dr. Neri, ele que é mambaense também, mas hoje é desembargador federal lá em São Paulo. E aí ele escreveu Che Tempo Guaré, que tem o prefácio do Moacir Saturnino de Lacerda, do grupo Acaba. Tá muito legal também. Então, aí ela não consegue fazer exatamente agora, mas até na nossa próxima live domingueira, nós anunciamos quem foi, e durante a semana, quem foi sorteado, nós vamos aí encaminhar o livro através do Rogério. Aí eu faço. Não sei fazer sorteio ainda. Eu tiro a foto com o livro, a dedicatória, e mando para você, Marquinhos. Tá ótimo. Querido, considerações finais, 30 segundos. Vamos lá. Gente, olha, dizer que para mim é uma alegria imensa participar aqui da Domingueira, Marcos. Estou muito grato mesmo, tá? Estou feliz, obrigado, Maria Eliane, por ter te conhecido, né? Eu falo assim, o mundo é tão pequeno. Dizer que se você que está assistindo, né, você que tem o projeto do seu livro,
está meio confuso, né? Procura o Marcos, me procura, nós estamos à disposição para isso, né? Nós não estamos focados em lucro, mas nós estamos focados no nascimento de um novo livro, né? Os meus autores que conhecem sabem disso, né? Produzi, Marcos, agora um livro para o Osni Cast, que está em Las Vegas, né? É capixaba, ali do Espírito Santo, mas está em Las Vegas, então chegou até nós também, conseguimos desenvolver o projeto dele, então e está